Eu, na verdade, faria essa reunião lá no nosso gabinete. É que houve um equívoco em relação ao local. Está havendo licitação naquela sala maior e nós resolvemos transferir para cá. E eu agradeço a presença da imprensa, porque na realidade essa reunião ela é exclusivamente para a imprensa e nossos assessores, nossos técnicos que aqui estão presentes. Na verdade, é um assunto que tem sido objeto de pauta da imprensa de Guaratinguetá, da região, e nada mais justo do que a Prefeitura Municipal, após passar o projeto de lei pela Câmara Municipal, após fazer audiências públicas, ouvir a comunidade, ouvir a população, enfim, ouvir todos os interessados, resolveu contratar uma empresa para que fizéssemos esse edital. É lógico que essa empresa somente foi de assessoria técnica e o edital foi desenvolvido após oitivo do setor de trânsito, lá da engenheira Laide, do Pazini, que é o chefe do trânsito. Foi elaborado pela Secretaria de Justiça, através do Dr. Mariano Garcia Rodrigues, com o Corpo de Advogados da Prefeitura Municipal. Então, na realidade, nós sabemos que em 1998, quando assumimos a prefeitura pela primeira vez, nós também encontramos aqui em Guaratinguetá o transporte coletivo funcionando a título precário. Nunca havia licitação, nunca tinha tido licitação. Na verdade, não tinha, porque na época a legislação permitia que se desse autorizações de acordo com a vontade do prefeito. Era um poder discricionário era maior. E nós fizemos naquela ocasião o projeto de lei, encaminhamos à Câmara Municipal, inclusive tivemos uma participação efetiva, muito forte da Câmara Municipal, inclusive naquela ocasião do vereador Paulo Rony, e nós pudemos desenvolver um projeto maravilhoso naquela época, que seria aplicável muito bem naquela época. E deixamos para a empresa a realização das obras. Em 2004 assinamos todos os contratos e as empresas começaram a operar em Guaratinguetá. E infelizmente nós retornamos ao governo depois de 8 anos e encontramos muitos reclamos da comunidade, encontramos também as obras não concluídas, não cumpridas totalmente por quem tinha a obrigação, e tivemos a necessidade de fazer esta licitação porque venceu aquela uma. Mas enfim, eu quero agradecer a presença e passar as palavras ao Dr. Mariano. A concessão das empresas que estão operando aí é de 2003 e venceu já em fins de 2013. Então havia necessidade, inclusive uma necessidade legal, de se fazer uma nova licitação. E foram tomadas as providências para que esse edital pudesse trazer o que de melhor a administração possa oferecer à população em termos de transporte, adequando e modernizando. Uma das questões que foi prevista no edital é que, em vez de 2 empresas, Guaratinguetá passará a operar o serviço de transporte público com uma única empresa. Por que isto? Porque uma empresa maior, com um número maior de ônibus, em vez de duas seções de linhas, fazer uma seção só, teria condições de oferecer um serviço melhor, maior escala, que isso hoje acontece em todo tipo de negócio e de investimento. E depois, a verdade é que 2 empresas trabalhando na cidade, cada uma com linhas totalmente separadas, não traz nenhum tipo de concorrência, não traz nenhum tipo de benefício para o usuário. Elas não concorrem entre si. Então não é nenhuma vantagem. O edital prevê então que a concessão seja outorgada a uma única empresa. O prefeito falou numa outorga de 3,5 milhões, é o piso, é o mínimo que a concessionária vai ter que pagar para a prefeitura para poder operar o sistema de concessão do transporte público. Vai ser vencedora da licitação a empresa que oferecer
uma tarifa eventualmente menor do que 3,20, também isto consta do edital, a tarifa não pode ultrapassar o valor de 3,20 e que der uma outorga maior do que o mínimo que a prefeitura vai exigir, que seriam os 3,5 milhões. Então a empresa que der um valor acima de 3,5 milhões e possa oferecer uma tarifa menor do que 3,20, esta será a vencedora. Esse tipo de concorrência é complexa, porque há uma quantidade bastante volumosa de dados técnicos a serem avaliados, e o Marcelo Pazini aqui, que é o diretor de trânsito, conduziu toda a parte técnica aqui, a empresa que foi contratada também, para se chegar a uma possibilidade de tarifa e uma demonstração de viabilidade econômica para que a empresa vencedora possa realmente operar o sistema a contento. Como o prefeito disse, nós optamos esta vez, em vez de repassar para a concessionária as obras necessárias, a manutenção dos pontos de ônibus e outras obrigações que são necessárias ao transporte, nós optamos porque a administração passe a fazer essas obras, a implementá-las, e o dinheiro da outorga vai ser exclusivamente destinado ao transporte público. Esta minuta está sendo enviada hoje, né? Hoje, prefeito, para o setor de licitações e evidentemente que o setor de licitações vai necessitar de algum tempo para preparar o edital, para publicá-lo e para deixar este edital à disposição das empresas que se interessarem em participar da concessão. Mas acredito que num prazo curto, talvez 30 ou 60 dias no máximo, o edital já esteja em condições de ser publicado e, eventualmente, se não houver nenhum imprevisto, de que se faça a licitação. A empresa vai pagar isso em 2 parcelas, num prazo muito curto. Acho que a pergunta foi muito oportuna, porque na legislação anterior havia a previsão de que a empresa concessionária ela pudesse ter uma receita complementar através da venda de publicidade nos ônibus, com a obrigação de repassar 50% do valor dessa renda para a prefeitura, que por sua vez iria se utilizar desses valores para financiar o transporte dos alunos carentes que estudassem fora do município de Guaratinguetá. E isso tem causado uma série de problemas, inclusive a administração está promovendo uma ação judicial contra as 2 empresas que estão operando hoje, porque elas não estão repassando esses valores de acordo com a lei. Para evitar esse tipo de problema, a administração municipal mandou um projeto de lei para a Câmara em 2014, tentando regulamentar isto de uma maneira mais eficaz e mais eficiente para que as empresas passassem realmente a contribuir com esse valor como determina a lei. E a Câmara Municipal, infelizmente, alterou o projeto, fez uma emenda ao projeto, colocando na lei que a obrigação de auferir essa renda, essa receita extraordinária, ficaria por conta da prefeitura, o que é totalmente inconstitucional. A prefeitura, o poder público, não pode exercer uma atividade meramente mercantil ou comercial. Como não houve possibilidade de fazer isto através da legislação, e como nesse meio tempo e posteriormente o governo do estado de São Paulo determinou também através de lei que as regiões, a região metropolitana, não são todas as regiões do estado, mas algumas regiões, inclusive a região metropolitana do Vale Paraíba, os estudantes carentes pudessem se locomover sem a necessidade
de pagar passagem. Isso abrange todo o Vale do Paraíba, todas as cidades do Vale do Paraíba. Em consequência disso, está extinta a publicidade. Não vai haver mais receita complementar pelas concessionárias, que ficam sem a obrigatoriedade de fazer essa publicidade. E o edital também não tem uma permissão expressa. Então isso quer dizer que pelo novo edital, dentro das regras da concorrência, não vai haver publicidade a não ser institucional, reservada para o poder público. O reajuste da tarifa sempre é uma concessão do poder público. Agora, como o prefeito explicou, antigamente o prefeito simplesmente fazia uma avaliação, às vezes até política, do valor da tarifa. Isso hoje não é mais possível. A empresa, evidentemente, a concessionária, ela tem o direito de que a concessão, o contrato de concessão guarde um equilíbrio econômico. Evidentemente que toda vez que há um desequilíbrio pelo aumento dos insumos, como combustível, mão de obra, etc., ela reivindica. Isto passa por uma comissão tarifária que existe na prefeitura, onde os técnicos vão avaliar, fazer os cálculos e conferir o aumento da tarifa dentro das perspectivas legais, não só do que a empresa eventualmente reivindique. A taxa de gerenciamento foi derrubada pelas concessionárias na justiça. Então, evidentemente que nós não vamos repetir um erro de colocar uma taxa para que ela seja novamente derrubada na justiça. Se a justiça já disse que ela não deveria ser cobrada, evidentemente que isso não vai ser repetido. Este edital, em relação à concessão anterior, tem um regulamento específico. Isto não acontece hoje. A dificuldade de se punir a empresa, se sancionar a empresa através de atos de fiscalização ficava difícil, porque não havia uma previsão no edital. O regulamento hoje, ele prevê, na grande maioria das situações de fiscalização, quais seriam as sanções e as multas a que as empresas ficam sujeitas. Está à disposição também até para eventuais impugnações. Sim. Isso é natural, a gente... Tomou cuidado de fazer o mais elaborado possível para que, eventualmente, se houver impugnações, que elas não sejam aceitas. Mas hoje, diante da crise econômica, quase todas as licitações, há sempre algum recurso, impugnação, então nós já esperamos que, eventualmente... O doutor Mariano quis dizer o seguinte, que com a crise econômica é uma luta na licitação. Brigam hoje por centavos na licitação. O pessoal entra com recurso. Porque na verdade todo mundo quer ganhar a licitação. Mas enfim, gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que é um novo passo para o transporte coletivo, é o melhor que nós queremos para a nossa cidade. É evidente que a gente deseja também sucesso àquela empresa que ganhar, para que possa operar de acordo com a legislação, de acordo com a lei. Mas muito obrigado pela presença de vocês.